Avançando então para a segunda. Na verdade, segunda e terça-feira vamos estudar o mesmo tema sobre a Páscoa, já deixando agora o capítulo 11 do livro de Êxodo, avançando já para o capítulo 12. Então, o autor chama a nossa atenção que diante de uma situação tão dramática, onde vida e morte estavam envolvidas, as instruções de Deus, preciosas instruções de Deus, foram no sentido da preservação da vida do seu povo e as instruções de como o povo deveria proceder em relação àquela grande noite em que eles deixariam o Egito. Essa instrução de Deus, o autor chama de surpreendente. Ele ensinou como celebrar a Páscoa. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, o foco não estava na morte, não estava no castigo, não estava no anjo destruidor ou no poder destruidor, mas estava na Páscoa, estava no Cordeiro da Redenção, estava no foco na chamada de atenção do povo para o poder que poderia livrá-los e libertá-los da praga e da destruição. E aqui então, irmãos, vem colocado aqui os versos 13 e 14, produção do capítulo 12. Por favor, coloca aí para nós, então, vou pedir desde o verso 12, é uma porção mais longa, vamos pôr o 12, depois o 13 e o 14. Porque naquela noite, verso 12, 12, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses. Isso aqui é muito significativo, por isso eu pedi para incluir o verso 12. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Esse era o grande confronto. Aqueles que preferissem reconhecer a soberania dos deuses egípcios arcariam com as consequências, mas todos tiveram a oportunidade de escolher estar abrigados debaixo da mão poderosa e protetora do Senhor. E ele termina, eu sou o Senhor. Agora sim, versos 13 e 14, produção. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha que coisa interessante. O Êxodo deveria ser celebrado como estatuto perpétuo, anualmente, não apenas como uma comemoração daquilo que Deus havia feito no passado, mas também como algo atual, como uma recordação do ato libertador de Deus. Foi essa a instrução. Este sangue sendo por sinal, quando eu vir o sangue, passarei por cima. Irmãos, é algo realmente muito significativo esse sentido. Aqui, então, nos é dito que o texto que lemos aqui dos versos 12 a 14, ele explica o significado da Páscoa. O juízo divino da destruição passaria sobre. Esse é o significado da palavra Páscoa. No inglês, Passover. Então, é passar sobre. Passar por cima. As casas que estivessem os batentes pintados, tanto as laterais como a verga da porta, a parte de cima, eles passariam, a destruição passaria por cima, a morte não os alcançaria. Em hebraico, Páscoa é Pesach, que significa passar sobre, é o que nós estamos falando, porque a destruição passou sobre as casas cujos batentes estavam pintados de sangue. E aqui o Dr. Rodrigo Silva, num dos seus comentários, ele faz uma explicação por que a instrução. E essa foi uma cerimônia que não se repetiu. A repetição do cordeiro, sem defeito de 1 ano, sem sobrar nada, então família se ajuntando, ervas amargas, lembrando do cativeiro egípcio, e o pão sem fermento, lembrando que o fermento é sinal do pecado, e é pela primeira vez que fermento vai aparecer na Bíblia nesse contexto. Então, tudo isso foi relembrado, tudo isso foi praticado pelos israelitas em anos posteriores, mas o manchar das portas não. Por quê? O Dr. Rodrigo explica que os antigos egípcios tinham um costume de escrever caracteres hieróglifos nas portas com a intenção de buscar a proteção dos espíritos e afastar
as coisas ruins da sua casa. Então é possível, muito possivelmente, que hebreus, israelitas, também tivessem imitando os egípcios, tivessem escrito coisas nas portas, nas ombreiras, nos umbrais aí das suas portas. O sangue do Cordeiro, então, era a seguinte aplicação. Não é a invocação dos espíritos, não são orações para deuses e espíritos que têm poder para livrar o povo. É o sangue do Cordeiro. Era uma reafirmação que só o sangue de Cordeiro tinha poder. Seja aqueles que moravam em casas, seja aqueles que ainda mantiveram o costume de morar em tendas. Muito possivelmente todas as casas tinham a sua porta e todas elas que foram pintadas, imaginamos que todas tenham sido pintadas, e porque acho que dificilmente alguém pagaria para ver, né? Até porque toda casa havendo um primogênito, ou se fosse ele filho, ou filho e pai ao mesmo tempo, mãe e filho ao mesmo tempo, ou mesmo um menino, esse menino, eu fico pensando nos primogênitos. Pai, o senhor já pintou a porta, o senhor já pintou o batente da nossa porta. Esse menino não descansaria enquanto o pai não desse ele garantias de que a porta estivesse pintada. Eu fico imaginando essa cena de uma família de hebreus reunida, e ali o pai, se o pai fosse um primogênito e o filho também um primogênito, também se a mãe fosse uma primogênita, imagine isso, todos ali preocupados, garantindo de que a porta estava pintada. Só o sangue do Cordeiro tinha poder para livrá-los do poder da destruição. Irmãos, que aplicação maravilhosa para nós. Só o sangue do Senhor Jesus tem poder. Gosto muito daquele no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder para nos livrar do poder do mal. O mal é um poder real. Não podemos negá-lo e nem fazer de conta que ele não existe e nem menosprezá-lo. Ele é um poder real, sim, mas há um poder maior, e esse poder está no sangue de Cristo, representado ali naquele Cordeiro que um dia apontava para Cristo, que um dia viria. Ele era um símbolo apenas. Ele viria para dar a sua vida sem defeito, sem mancha, sem pecado, perfeito, puro, e derramaria o seu sangue como redenção do seu povo. Que significado lindo! A celebração da Páscoa tinha o propósito, em gerações seguintes, de lembrar a cada israelita os grandes atos de Deus, seus atos de poder e graça realizados em favor do seu povo. Essa celebração certamente reafirmaria a identidade nacional. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte. Identidade, ela faz parte dos ideais da nossa igreja para os próximos anos. Os 4 grandes elementos, ela é um deles: comunhão, identidade, unidade e missão. Faz parte reafirmar a nossa identidade. Nós temos hoje os nossos simbolismos, mas o maior elemento de todos está no sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário, na redenção que o Senhor Jesus efetuou por nós. E desta maneira nós pomos aqui um ponto final na lição da segunda-feira.